E aí, pessoal, vamos falar sobre metformina e a relação com uma vitamina de extrema importância no seu corpo, que é a vitamina B12. Normalmente, esse medicamento ele é prescrito por médicos quando existe alguma alteração, principalmente nos seus níveis de glicose, aquela sua glicemia em jejum. Claro que isso normalmente está associado quando você tem uma elevação nos níveis de insulina ou até mesmo já uma alteração nos seus níveis de hemoglobina glicada, ou seja, uma glicemia que ela está sendo no estado mais crônico elevada, de 30, 60, 90, até mesmo 120 dias, e o melhor marcador acaba sendo realmente o valor de ROMA-IR, principalmente por modular uma conta envolvendo os níveis de insulina e da sua glicemia, tá bom? Então, quando é feita essa prescrição, vamos falar um pouquinho qual que é um possível colateral que pode provocar nessa cronicidade do uso. Então, para a gente conseguir falar sobre a outra parte do tema, que é relacionado sobre a vitamina B12, para você conseguir entender essa relação, eu preciso explicar sobre o metabolismo, pensando principalmente na absorção dessa vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina conhecida como cobalamina, presente principalmente em alimentos de origem animal, como carne, frango, peixe, ovo, laticínios. E uma coisa que é interessante, que eu falo isso em grande parte dos meus vídeos, não basta apenas você ingerir um alimento achando que tudo que você tem nele, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os macronutrientes serão absorvidos, porque isso não acontece. Ingestão é diferente da absorção. Então vamos explicar um pouquinho sobre a absorção da vitamina B12. Porque quando você faz a ingestão da vitamina B12, ela vem presa dentro dessa proteína animal. Ela não está livre para você conseguir simplesmente absorvê-la. Então, o seu estômago, naquele ambiente ácido, as secreções ácidas, as proteases presentes nesse seu estômago, consegue retirar, liberar essa vitamina B12 das proteínas animais. Então você tem basicamente aqui a vitamina B12. Entretanto, essa vitamina B12 ela não fica no formato livre. Ela acaba se ligando a um outro componente conhecido como aptocorrina. Então você forma um complexo B12 e aptocorrina. Qual que é a finalidade dessa ligação, dessa formação do complexo? Olha essa imagem aqui, ó. Essa acidez aqui, essa acidez poderia simplesmente destruir os níveis de vitamina B12. Então a intenção é você formar como se fosse um complexo, um escudo dessa vitamina B12 para evitar com que tenha uma degradação nesse pH mais ácido do seu estômago. Então, só para a gente conseguir mais ou menos identificar na parte que você está, você tem a sua boca aqui, você tem seu esôfago, estamos falando do seu estômago. Quando a gente vai seguir esse caminho aqui, você vai cair no seu intestino, o intestino delgado, e depois você tem o intestino grosso até a sua excreção. Esse é o seu sistema digestivo. Então, essa alcinha aqui nós conhecemos como o seu duodeno. Estamos aqui no seu estômago e ela saiu desse complexo e foi até o seu duodeno. Quando chega no seu duodeno, como você pode perceber aqui, entra um outro jogador na partida, que é basicamente o seu pâncreas. O seu pâncreas, ele produz proteases pancreáticas, que basicamente vai destruir esse complexo proteico entre vitamina B12 e aptocorrina. Vai libertar a vitamina B12, até porque no seu intestino não tem aquele pH extremamente ácido que tem no seu estômago, então não precisa formar esse complexo protetor. Então você tem lá no seu jejum, no seu duodeno, perdão, a vitamina B12 livre lá no seu intestino. Entretanto, essa vitamina B12 ela é muito cobiçada e não consegue ficar livre. Basicamente, o seu estômago, pelas células parietais, produz fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele basicamente se liga nessa vitamina B12, formando novamente um outro complexo, fator intrínseco, vitamina B12. E qual que é a função, a finalidade de você novamente ligar a B12 com outro marcador, no caso um componente conhecido como fator intrínseco? É porque o seu intestino também tem proteases lá naquela luz intestinal que também gostaria de atacar essa vitamina B12. Então, basicamente, é um complexo de você simplesmente proteger novamente essa vitamina B12.
até ela chegar basicamente lá no meio, bem no finalzinho do seu intestino, que é o seu íleo terminal, o local que essa vitamina B12 vai ser absorvida. Entretanto, quando ela é absorvida, a vitamina B12 ela consegue ser absorvida. O fator intrínseco não tem a mesma sorte. Quando ele é absorvido, ele já sofre ações dos lisossomos para provocar a sua degradação. Então, a vitamina B12 conseguiu ser absorvida. Então ela caiu na nossa circulação, foi finalmente absorvida. Você percebeu o mecanismo de absorção? Quando ela cai na sua circulação, quando ela cai no seu sangue. Entretanto, quando ela cai no seu sangue, ela já não cai mais livre, ela cai ligada principalmente a um outro transportador, conhecido como transcobalamina. Então temos a vitamina B12 junto com a transcobalamina, que nós conhecemos como holotranscobalamina. Talvez você possa conhecer como um exame laboratorial que você pode pedir em exames de sangue, né, para verificar os status de vitamina B12, é o HoloTC, que basicamente é o holotranscobalamina, que é uma associação de transcobalamina com a vitamina B12. De 20 a 25% dessa vitamina B12 fica nesse formato, um formato ativo, um formato que ele tem receptor em diversos tecidos, então ele consegue se ligar e gerar a sua função, o seu propósito. E a outra parte, partes dessa vitamina B12, ela pode ser, por exemplo, armazenada no seu fígado. Eu não vou aprofundar tanto sobre absorção e metabolismo, vou falar simplesmente as partes que realmente importam frente ao tema da metformina, tá bom? E aqui foi verificado, já que estamos falando sobre vitamina B12 e metformina, foi verificado que os indivíduos que fazem o uso crônico de metformina, quando você pensa sobre o grau de deficiência de vitamina B12, 14% dos indivíduos estudados no artigo em específico estavam deficientes de vitamina B12 em comparação com aqueles indivíduos que estavam a 4,4% basicamente quando não utilizavam a metformina. Ou seja, você tem um risco mais aumentado de provocar uma deficiência da vitamina B12 com o uso desse medicamento. Um outro estudo, por exemplo, mostrou que o uso crônico de metformina, 24,5% dos indivíduos que utilizavam apresentavam uma deficiência grave de vitamina B12 e 34,5% dos indivíduos que utilizavam metformina apresentavam um nível de deficiência mais leve, numa casa de 200 até 300 dessa vitamina B12 sérica, tá bom? Então, basicamente, eu pude mostrar diversos artigos que mostram essa relação, mas basicamente é interessante com que você entenda que aqui, quando eu fiz essa setinha subindo, não é referente à dosagem, é relacionado sobre a cronicidade no uso. Com a maior cronicidade dos usos de metformina, é verificado os níveis mais reduzidos de vitamina B12. Então, o uso ela pode auxiliar principalmente no seu perfil, pensando numa resistência à insulina, mas pode danificar, por exemplo, uma saúde cardiovascular, já que a vitamina B12 está associada com níveis de homocisteína, poderia provocar, por exemplo, uma anemia megaloblástica, um risco mais exacerbado de demência, né, doenças neurodegenerativas, tá bom? Então, só para mostrar aqui o mecanismo de ação de acordo relacionado com o artigo em específico, como é que a metformina ela consegue simplesmente reduzir e provocar a deficiência de vitamina B12? Foi citado 5 possíveis hipóteses que já citamos aqui ao longo do vídeo, 4 delas foram citadas, uma não foi citada, mas basicamente, lembra quando eu citei que a vitamina B12 ela se liga no fator intrínseco para conseguir ser absorvida lá no seu íleo terminal? Basicamente, foi verificado que você tem a metformina ela consegue reduzir a ligação com esse receptor, dificultando então a entrada da vitamina B12 na circulação. Ela também consegue alterar o mecanismo dos ácidos biliares, que consequentemente pode reduzir então essa vitamina B12 circulante. Citei que o seu estômago produz esse fator intrínseco pelas células parietais e foi verificado que a metformina consegue reduzir essa secreção de fator intrínseco. Logo, não tem essa ligação com a vitamina B12 e dificulta, na verdade, impossibilita a sua absorção até a circulação.
Também foi verificado que tem uma redução daquela vitamina B12 ativa com maior acúmulo de vitamina B12, principalmente no seu fígado, e já que tem alterações intestinais simplesmente pelo uso de medicamentos, você também pode atrapalhar o mecanismo absortivo da vitamina B12. Então aqui são basicamente hipóteses, pode ser uma associação de várias, mas foi verificado basicamente que o uso crônico de metformina está associado com a deficiência de vitamina B12. Logo, se você utiliza esse medicamento, é obrigação com que você analise sempre os seus níveis de vitamina B12. Existem normalmente 4 tipos de exame que você pode pedir. 2 que envolvem a vitamina B12 específica e 2 que são marcadores indiretos. De acordo com o artigo referenciado, é interessante você sempre pedir algum tipo dessa vitamina B12, um marcador direto e um marcador indireto, ou seja, uma vitamina B12 sérica junto com a homocisteína, ou junto com o ácido metilmalônico, ou até mesmo você pode pedir a holotranscobalamina junto com a sua homocisteína, fazer uma interação, porque isoladamente, claro que aqui caso apresente uma deficiência, tudo bem, mas você pode mascarar uma falsa normalidade por alguma alteração que tenha, tá bom? Então, por exemplo, homocisteína, já fizemos um artigo específico na página, um vídeo específico na página, um dos vídeos mais visualizados no canal, mostrando que a vitamina B12 é de extrema importância, principalmente para você conseguir reduzir esses níveis por auxiliar no processo de metilação. E o ácido metilmalônico está associado principalmente com a formação, um ciclo que gera energia, que gera ATP. E para o ácido metilmalônico virar succinil-CoA, ele depende de uma enzima que é dependente de vitamina B12. Então, se você tem níveis mais baixos de B12, vai interromper essa via, vai interromper esse ciclo e vai ter o aumento do ácido metilmalônico. Ele é um bom marcador, entretanto, se você tem problemas, por exemplo, uma insuficiência renal, problemas na sua tireoide, uma gestação pode também interferir. Por isso que é sempre interessante você pedir associação de exames, principalmente se tem a presença de alguns fatores de risco, no caso a metformina, e sintomas associados, tá bom? E relacionado sobre o holotranscobalamina, porque alguns pensam assim, Ciro, por que eu não posso pedir simplesmente a vitamina B12 sérica? Vou mostrar aqui uma falsa normalidade, um falso positivo, vamos assim dizer. Quando você pensa naquela absorção, a vitamina B12 ela foi absorvida, ela está ligada na transcobalamina em torno mais ou menos de 20 a 25%, formando a holotranscobalamina. Entretanto, parte dessa vitamina B12, a maior parte dela, está principalmente dentro dos seus granulócitos. Estamos falando de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, tudo bem? Que formam principalmente essa holo-HC. Entretanto, essa holo-HC, mesmo ela estando em maiores quantidades, ela não é uma vitamina B12 realmente ativa e funcional. Por quê? Porque ela não tem os mesmos receptores, aquela imensidão de receptores que estão esperando a sua chegada em comparação com a holo-TC, a holotranscobalamina. Então, o que acontece? Se você tem um aumento dos níveis da massa desses granulócitos, você pode ter uma maior liberação dessa holo-HC, que contém vitamina B12, na corrente sanguínea, aumentando os níveis de vitamina B12, mesmo essa vitamina B12 preso nessa holo, né, nesse complexo holo-HC, não tendo uma determinada função. Ou seja, os níveis estão maiores, só que não é uma vitamina B12 funcional. Nesse caso, quando você verifica uma alteração nos níveis dos seus granulócitos, a sugestão é sempre você pedir, por exemplo, a holotranscobalamina e não a vitamina B12 sérica, já que tem esse marcador que poderá provocar uma sinalização de uma péssima interpretação, tá bom? Sugestão é essa, faça basicamente checagens, profissionais especializados que conseguem fazer a determinada interpretação desses exames, porque de fato o uso de metformina ele tem diversos benefícios, tá? Só que eu sempre tento falar alguns colaterais associados com a nutrição, tá? Mas isso não descarta os benefícios e a importância do medicamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.